A palavra está com você, Alaia. Mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo e todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Silenes. Você é muito gentil. Estou muito feliz de estar aqui no Get Sofia, de Goiânia, que por muito tempo eu morei em Brasília, mas nunca fui a Goiânia, então agora estou virtualmente um pouquinho com vocês. Então eu vou começar a compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre o gnosticismo e o cristianismo esotérico por uma perspectiva da Blavatsky, da teosofia e nos voltando aos gnósticos, que é um tema que eu sou apaixonada. Então, vou começar a compartilhar. Opa, já compartilhou no slide errado. Não. A tela está cheia, só me dá uma confirmação assim visual. Não. Tá, obrigada. Bom, para mim é uma alegria falar desse tema. Me alegra muito poder mostrar como era um tema também muito caro para Blavatsky, que é alguém que eu tenho muita admiração. Então, juntar as duas coisas. Eu queria fazer uma breve retrospectiva com vocês sobre como foi o trabalho da Blavatsky em relação a esse tema, porque a gente pensa muito em obras muito importantes dela, como a Doutrina Secreta e a Voz do Silêncio, né? E que são obras de um caráter mais oriental. Mas antes da Blavatsky fundar a Sociedade Teosófica em Adyar, né, ela funda em Nova York, e a gente percebe que tem uma tônica diferente. Então eu quero chamar vocês para a gente lembrar dessa Blavatsky ligada à grande fraternidade de Luxor também. A gente sabe que ela estava desenvolvendo um trabalho junto aos mestres, que são mais ligados às fraternidades dos Himalaias, né, como eles chamam, mais orientais. Mas quando ela estava em Nova York, fundou a Sociedade Teosófica em 1975, tudo começou com um diálogo entre ela e o Walcott, após assistirem uma apresentação sobre os mistérios do Egito e o simbolismo das tradições no Egito. E antes de estar em Nova York, ela tinha estado no Egito, tentando fundar um grupo lá também que não deu muito certo. Então, a Blavatsky tem essa ligação também com as tradições ocidentais, e a gente sabe que o segundo objetivo da Sociedade Teosófica é o estudo das religiões comparadas, né? E por isso vocês estão fazendo esse belo estudo aqui, trazendo cada um dos temas. E a gente percebe em Isis Sem Véu como a Blavatsky também tinha muito conhecimento, trazendo pela via do cristianismo, pela via dos mistérios do Egito, ligado mais às fraternidades de Luxor, né? Aqueles mestres que aparecem, por exemplo, nas cartas dos mestres de sabedoria do Generajadasa, que está publicado pela editora Teosófica. Tem outros mestres nomeados ali, para quem gosta de ler as cartas, a gente encontra mestres de linhas mais ocidentais. Então, boa parte do que eu trouxe ou aprendi com a Blavatsky sobre a tradição gnóstica pela perspectiva dela, vem, por exemplo, do livro Isis Sem Véu. Mas a gente vai perceber também que no fim da vida, a Blavatsky também vai continuar trabalhando com o gnosticismo cristão. E o que é essa palavra, né, esse termo gnosticismo, que é tão incomum para a gente na nossa cultura ouvir falar disso? A gente sabe pela história da Blavatsky que ela foi muito perseguida pelas igrejas da sua época, né? Então, como que é isso? Trabalhar o cristianismo para ela, trabalhar com a tradição do Mestre Jesus para ela. Ela vai ser perseguida pelos jesuítas. A gente lendo a biografia dela da Sylvia Cranston, ela chega a ser ameaçada e capturada por um grupo de jesuítas. Ela vai combater o materialismo científico e o fundamentalismo religioso da sua época, muito ligado, no caso da Europa, no século XIX, ao cristianismo, né? E o relatório para pesquisas psíquicas que foi encomendado para atacar o trabalho dela e para destruir a reputação dela foi encomendado por jesuítas. Então, onde que entra? Por que eu estou trazendo tudo isso? Onde que entra essa... não é uma briga, porque eu não acho que ela estava brigando com ninguém, ela estava como representante dos mestres, como representante desse trabalho espiritual, ela estava tentando devolver vida à tradição verdadeira do Mestre Jesus, devolver vida aos ensinamentos do Mahatma Jesus, do adepto Jesus, aquela tradição sabedoria que ele trouxe, que tem seu valor, mas que foi deturpada e roubada por outros grupos que naquele momento estavam atacando ela por ela trazer isso à tona. Então a Blavatsky ela é um pouco como os heréticos do passado, mas aqueles bons heréticos que lutavam pela sabedoria e que lutavam pelas tradições esotéricas.
E por isso ela tem um pouco esse tom um pouco provocativo nas falas dela, quando ela fala da tradição cristã. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o profundo respeito que ela tem pelos ensinamentos de Jesus e como ela insere o cristianismo, gnóstico, no caso, dentro da tradição sabedoria, da Gupta Vidya, dessa grande verdade que é trazida ao longo dos tempos pelos mestres. Então, eu trouxe algumas passagens sobre como ela enxerga, então, esse cristianismo, como ela enxerga essa tradição. Então, em Easy Sem Véu, volume 3, ela vai dizer: se os gnósticos foram destruídos pelas perseguições, a gnosis, baseada na ciência das ciências, ainda vive, e ela está destinada a abrir a sua boca para engolir o cristianismo medieval, o usurpador e assassino da doutrina do grande mestre. A cabala antiga, a gnosis, o conhecimento secreto, jamais ficou sem os seus representantes em qualquer época ou país. E aí que ela está trazendo algo muito interessante. Ela está deixando claro para nós a posição dela dentro dessa tradição, desse ensinamento. Ela está falando de gnósticos. Hoje em dia, agora, século XXI, muita gente até conhece os gnósticos. Nos filmes, às vezes, do cinema, a gente vê algo citado. Na literatura, Código da Vinci, Evangelho de Filipe, a gente vê no filme Estigmata, às vezes associa o filme Matrix aos gnósticos. A gente vê um pouco na cultura popular e nos trabalhos acadêmicos. Mas a Blavatsky, no século XIX, falando de gnósticos, ela demonstrava um profundo conhecimento dessa tradição. Não era um assunto que qualquer pessoa conheceria, não era um assunto que qualquer cristão dominava. Então, é muito, muito notável para mim como ela fala com propriedade de um assunto e como ela dá importância para eles. Ela vai justamente mostrar como essa gnose, esse conhecimento secreto, jamais ficou sem os seus representantes, em qualquer era, em qualquer país. Ou seja, ela está dizendo que aqueles mestres que trabalham pela tradição gnóstica, aqueles mestres que representam o cristianismo esotérico e trabalham junto com Jesus, eles continuam trabalhando e eles continuam buscando servidores sinceros que têm a mente aberta, o coração puro e o intelecto ardente, como disse a Silenes aqui no começo, para que essa tradição possa continuar sendo uma ponte para a nossa iluminação, porque cada alma vai se vincular a uma tradição, por isso a gente faz estudo da religião comparada, né? Se a nossa alma se atrai mais para o budismo, para o judaísmo, para o cristianismo, como aquilo nos toca. Então, meu objetivo aqui hoje é tocar um pouco o coração de vocês, eu espero, com a tradição gnóstica, mostrando esse Jesus que não é o Jesus da igreja, que é um dogma que alguém nos obrigou a engolir, dizer que só ele é o Salvador e ele é Deus encarnado na Terra. Não, é mostrar esse Jesus da fraternidade de Luxor, esse grande adepto, esse Cristo que veio trazer um ensinamento que nos transforma e nos ilumina. E é isso que a Blavatsky estava tentando resgatar, e por isso ela foi tão perseguida. Então, ainda em Easy Sem Véu, uma outra passagem que ilustra bem isso. O cristianismo no século XIX não é o cristianismo da Idade Média. E o cristianismo da Idade Média não é o dos primeiros concílios. E o cristianismo dos primeiros concílios não era o dos apóstolos. E só o que foi dito por Jesus foi verdadeiramente bendito. Vejam bem, ela está mostrando como o que Jesus ensinou e passou para os apóstolos ao longo do tempo foi se perdendo e foi sendo deturpado e foi sendo apropriado e editado, colocado cortes e inserções, e que a gente deve buscar o cristianismo na fonte. E ela teve acesso a fontes diretas, através dos mestres, e ela teve acesso a algumas fontes históricas. Mas hoje a gente não tem desculpa. Hoje a gente tem acesso aos evangelhos apócrifos direto da fonte, em português. Então é um convite também para a gente buscar o que foi dito por Jesus, e não só o que as igrejas nos passaram, para que a gente possa ter liberdade de pensamento de descobrir esse outro cristianismo e esse outro mestre. E aí a Blavatsky, respondendo, né, a uma provocação, continua. Esse volume, ela está falando do volume 3 de Easy Sem Véu, esse volume dirige-se particularmente contra o cristianismo teológico, o principal adversário da liberdade de pensamento. Não contém, porém, não contém nenhuma palavra contra os puros ensinamentos de Jesus, mas denuncia impiedosamente a sua degradação nos perniciosos sistemas eclesiásticos. Em Easy Sem Véu, volume 3, ela vai desenvolver
junto com os mestres que inspiraram ela a escrever Isis Sem Véu, como ao longo do tempo a mensagem de Jesus foi sendo destruída para defender interesses administrativos, eclesiásticos, brigas de poder, né? E que isso não representa o mestre. Mas então, se tudo isso não é o que representa o mestre, porque a Blavatsky vai ser atacada como anticristã, e ela tá dando uma declaração de posição, ela está dizendo, eu não sou anticristã, eu amo Jesus como um mestre que ele é. Eu defendo ele, por isso vocês não gostam de mim. É isso que ela está respondendo para os clérigos da época dela. Mas então, se isso não é o cristianismo esotérico, não é o gnosticismo de Jesus, o que que é? E é isso que agora eu quero trazer um pouco para vocês. Primeira coisa, gnosticismo vem de uma palavra em grego que está aqui em branco, que é gnosis. Gnosis é traduzido no dicionário como conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. Em grego, a gente tem várias palavras que querem dizer conhecimento. A gente tem as doxas, que são as opiniões, que são os nossos achismos. A gente tem a episteme, que dá em epistemologia, que é um entendimento intelectual, acadêmico, de acumular informações. E nós temos gnose. Gnose tem relação com conhecimento direto, ou seja, é aquele conhecimento que vem da alma, que a alma desvela e conhece a verdade por viver aquela verdade. Gnoses tem relação com Dhinana na tradição oriental. Se vocês perceberem foneticamente, né, GN e JN têm a mesma raiz. Dhinana na tradição do yoga vai ser a Dhinana Yoga, que é a busca da sabedoria, é a yoga pela metafísica, pela sabedoria, pelo conhecimento. Mas não é um conhecimento livresco, não é um conhecimento de acumular. É um conhecimento espiritual vivenciado, um conhecimento noético, do mundo superior, um conhecimento intuitivo, o conhecimento que vem da mente iluminada. Ou seja, gnoses tem relação com buddhimanas na linguagem teosófica. Então, é o conhecimento de si mesmo como conhecimento do divino. Na tradição gnóstica cristã, vai existir essa ideia de que a gente encontra no hermetismo, de como está assim em cima como embaixo, dentro como fora, e aquele que conhece a si mesmo, conhece o todo. Isso é gnosis. Gnosis é o conhecimento das verdades últimas, para Marta Satya na Vedanta, né? Então tem relação com Vidya. Blavatsky vai usar o termo Gupta Vidya, sabedoria oculta, ou Teosofia, sabedoria divina. Sofia, sabedoria, Theos, de Deus, do divino. Então, aquele saber que nos aproxima do divino a partir de uma experiência interior e não a partir de um pensamento intelectual ou um achismo ou uma opinião ou algo que a gente simplesmente leu, mas um desvelar das nossas verdades interiores que nos dá um conhecimento que é uma certeza, porque está assentado na nossa alma. Isso seria gnosis. E, portanto, os gnósticos são aqueles que buscam o conhecimento do divino. E, portanto, os gnósticos são teósofos. Eles buscam a sabedoria de Theos. E eles vão se basear muito na ideia platônica de que o mundo de baixo, o mundo sensível, o mundo dos nossos sentidos, é uma cópia do mundo platônico, que é o mundo das ideias, o mundo das essências, o mundo das verdades que são puras, sem vícios e sem perturbações e sem sombras. O mundo de pura luz. Então, o gnóstico é esse que desperta para um conhecimento do espírito e que ele vive uma realidade espiritual que desvela as verdades para a sua alma. A gente vai encontrar algumas literaturas relacionadas a Blavatsky sobre os gnósticos. Então, esse aqui é uma coletânea do Spirenburg, que é um teósofo holandês, se não me engano, que ele fez um trabalho muito importante na Sociedade Teosófica lá da Holanda, de fazer essas coletâneas. Então, ele tem esse livro que é Blavatsky sobre os gnósticos, depois Blavatsky sobre o budismo, Blavatsky sobre a Vedanta. E eu acho que é muito relevante esse trabalho que ele traz, porque às vezes a gente faz o curso de introdução à teosofia, né? A gente faz o estudo das religiões, mas muitas vezes eu percebo que a gente pode ficar perdido falando de chakras, de clarividência, de corpo causal e tal, mas as tradições acabam ficando um pouco de lado. Mas esse trabalho do Spirenburg mostra como a Blavatsky estava profundamente dedicada a investigar várias tradições espirituais.
Então, nesse livro, ele faz uma coletânea de tudo que a Blavatsky disse sobre os gnósticos. Não sobre o cristianismo eclesiástico, não sobre o cristianismo das igrejas, e não sobre os dogmas de uma religião exotérica. A Blavatsky sabia o que ela estava fazendo quando ela estava falando dos gnósticos. Então, lá no Collected Writings, na Doutrina Secreta, em Isis Sem Véu, nos artigos de Lúcifer, ela tem muito material relevante, importante e profundo sobre os gnósticos. Então, ela vai falar, por exemplo, nesse livro, a coletânea dele, ele resumiu em capítulos que é um sobre o corpus hermético. O hermetismo, ele tem relação com o gnosticismo. Os dois estão no Egito e eles se baseiam na mesma estrutura de cosmologia. Os essênios, os terapeutas, os nazarenos, né, Jesus o Nazareno, João Batista, o que isso tem a ver com os gnósticos? Essas passagens da Blavatsky vão falar sobre a hierarquia dos deuses, Simão o Mago, Piscis Sofia, que é um livro que eu vou chegar aqui daqui a pouco, os éons, as emanações, isso que tem a ver com doutrina secreta, né, a criação do cosmos, do universo. Ela vai falar de nomes de personagens gnósticos como Saturnino, Cerinto, Basílides. Basílides vai ser um gnóstico do século II, anos cento e pouco, que viveu em Alexandria, e ele é de muito interesse para o psicanalista Jung. O Carl Gustav Jung, ele escreveu textos inspirados em Basílides, diz ele nos diários ocultos do Jung. Então, quem é Basílides? Por que ele é importante? Valentinianos, marcionitas, ofitas, são nomes de grupos gnósticos que vão trazer resquícios dessa religião sabedoria. Então, quando a gente fala de gnósticos, dentro de uma perspectiva teosófica, a gente está falando dos ensinamentos esotéricos de Jesus, a gente está falando da escola esotérica de Jesus, a gente está falando de ensinamentos preservados pelos discípulos mais próximos e que muito provavelmente hoje são iniciados, são Mahatmas. Eles não pararam de trabalhar. Jesus não morreu e tudo acabou. Esse ensinamento, ele continua sendo preservado. Como a Blavatsky diz, não há um século ou um local onde não haja resquícios dessa gnose viva, esperando ser desperta no nosso coração. Então, quando a gente fala desses personagens, a gente pode estar falando de Mahatmas, com outros nomes, não os nomes que a gente conhece hoje. Mas acho que isso é uma provocação que a gente pode ter um pouco em mente. O que mais que a Blavatsky fala? Ela tem um artigo muito interessante chamado Caráter Esotérico dos Evangelhos, que ela mostra a diferença entre as palavras gregas Christos e Christos. Ela tenta demonstrar que Cristo não é o sobrenome de Jesus, não é Jesus Cristo. Não é trocar Jesus por Cristo que dá no mesmo, são entendimentos diferentes. E ela vai mostrar como mesmo antes da época de Jesus, haviam textos de filosofia que falavam de Cristo e que falavam de Cristo, no sentido de que Cristo denota um bom homem, um homem bom, e Cristo, o princípio divino, a centelha divina presente em nós. Nesse texto aqui, publicado pelo Centro Lusitano, lá de Portugal, do José Anacleto, está disponível na editora Teosófica. Tem um artigo traduzido em português, O Futuro do Cristianismo, que é uma carta que a Blavatsky escreve para o arcebispo da Cantuária, cheio de provocações, explicando como ela respeita, sim, o Mestre Jesus, e ele que não está respeitando. É divertido de ler, para quem gosta do jeito dela. E na Isis Sem Véu, que eu trouxe aqui, só para instigar vocês a se interessar, caso ainda não tenham lido o Isis Sem Véu, quais são alguns dos conteúdos do volume 3, né? Ela vai questionar o que é a verdadeira igreja. O que é a Eclésia de Jesus? Ela vai falar sobre a feitiçaria praticada dentro do Vaticano, sobre a origem pagã de algumas práticas cristãs, vai falar dos debates entre os gnósticos e os padres que formaram a igreja, sobre a perseguição às heresias. Ela vai colocar Paulo, das cartas paulinas, como um cabalista iniciado. Só que ela também vai explicar que ele foi injustiçado e que o material dele foi usurpado e deturpado pela igreja, e que aquele Paulo machista, que formou uma igreja assim, meio fanática, não é o Paulo gnóstico. Ela vai falar sobre Pedro e dizer que Pedro nunca fundou nenhuma igreja, então ela vai contradizer a própria origem da Igreja Católica Romana. A gente percebe por que não gostaram, né, do livro, a gente percebe por que foram perseguir ela. A Blavatsky não tinha muita papas na língua, ela falava o que ela pensava, né? Ela vai falar do simbolismo cristão como derivado de um culto dos mistérios, como Jesus
era um nazareno e um adepto, as influências de Pitágoras e de Zoroastro na tradição cristã. Ela vai falar de cosmogonia bíblica, de Cristo e Sofia Ashmole. Isso aqui, para quem entende de gnosticismo, conhece um pouquinho, nossa, o simples fato dela citar isso mostra que ela realmente sabia o que era gnosticismo. Sofia Ashmole é uma personagem importante nos textos de cosmologia gnóstica. Cristo como um logos, a gente fala do primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, Cristo aqui é como o logos divino. Aí ela vai entrar na Cabala, depois que o Alexandre vai falar um pouco, né, o Ein Sof, a Sefiró, os sistemas gnósticos, os nazarenos, comparando eles com os mitos hindus. Ela vai nos dizer que Paulo ensinava a verdadeira trindade. E em Isis Sem Véu, ela tem um cuidado em explicar como alma e espírito são coisas diferentes. Porque no espiritualismo daquela época se confundia, né? Falava, o espírito falou comigo, a alma falou comigo, mas ela estava trazendo da tradição ocidental esotérica, né? Da Cabala, da Sefiró, do zoroastrismo, do pitagorismo, do platonismo, para mostrar que alma e espírito são coisas diferentes. E ela vai explicar como Paulo ensina. Ela vai falar dos gnósticos como os detratores e citar alguns como os ofitas, marcions, drusos e o hermetismo. Só para vocês verem a profundidade do conteúdo que ela traz em Sem Véu sobre esse tema em específico. E no volume 5 da Doutrina Secreta, né, deixando claro aqui que esse é o 5 e o 6 não fazem parte da Doutrina Secreta original, mas foram acrescidos de artigos que ela não publicou enquanto estava viva. Então, mas a gente tem alguns artigos da Blavatsky, e ela vai falar de simbolismos, alegorias esotéricas, vai mostrar como as interpretações indo-budistas, ou seja, da Índia e budistas, se adaptam aos textos cristãos, egípcios, gregos, caldeus, da Caldeia da Pérsia, ali, a Babilônia, né, persas e hebreus. Ou seja, ela vai mostrar como o cristianismo esotérico, o gnosticismo, está encaixado nessa tradição sabedoria, como os indianos, os budistas, eles têm as mesmas chaves de interpretação que os egípcios, os gregos e os cristãos gnósticos. Ela vai falar sobre o significado oculto das escrituras, vai mencionar Platão como um iniciado, comentar sobre as doutrinas de Pitágoras e Platão como vindo do Oriente, vai falar de Amônio Sacas, que é o fundador do neoplatonismo, que é um mestre aí que ninguém sabe nada a respeito, as origens da magia, comentar como a gnose sobrevive secretamente, os oráculos caldeus, a filosofia hermética, os hinos órficos, o Egito, a alquimia, ou seja, muita coisa. Eu estou cansando vocês aqui só de trazer a lista, imagino. Mas vamos continuar, porque vale a pena estudar esses textos. As parábolas dos iniciados, ela vai falar. Que as parábolas, né, como elas devem ser interpretadas com a chave esotérica. Ela vai mencionar o Zohar, que é um texto do judaísmo importantíssimo na tradição esotérica. Ela vai falar de teurgia é magia divina, é como a gente usa os poderes da nossa alma para se conectar ao espírito, invocar os deuses e manifestar o Cristo em nós. Ela vai comentar sobre a verdadeira origem do cristianismo, dizer que Jesus conheceu rituais de iniciação. Jesus não nasceu, não é Deus encarnou na Terra e se tornou Deus do nada e surgiu assim do nada, né? Que Jesus tem um contexto, o contexto das tradições de mistério, o contexto do pitagorismo, do platonismo, dos mistérios egípcios, dos caldeus, do Zohar, que é o judaísmo esotérico, o judaísmo místico. Então, que Jesus conheceu rituais de iniciação. Ela vai citar o livro de Enoque, é fantástico a Blavatsky citar o livro de Enoque, porque é um livro que até hoje é considerado muito importante, é um livro que foi descoberto entre os essênios, lá em Qumran, no Mar Morto. É um livro importante e a Blavatsky sabia. Quanta coisa ela não sabia. Os adeptos pós-cristãos, de novo, Simão o Mago. De novo ela está citando Simão o Mago. Simão o Mago, que para a igreja é considerado o inimigo. Simão o Mago tem uma fábula que ele briga com Pedro, que Pedro fundou a igreja, Simão o Mago era um bruxo, não era um mago. Para nós, teósofos, né, buscadores da teosofia, mago é aquele que tem conhecimento da magia divina. Mago tem a ver com o sábio da Pérsia. Para a igreja, Simão vai ser o primeiro gnóstico, ou seja, o primeiro herege, o primeiro inimigo da igreja oficial. E a Blavatsky está fazendo o contrário. Ela está defendendo Simão o Mago. Será que Simão o Mago não é um Mahatma? Ela vai falar de Abraxas, que é um símbolo gnóstico, o galo que canta o raiar do sol da manhã no primeiro novo ciclo do Manvantara, quem sabe?
Ela vai citar Saturnino, Paulo de novo, e Pedro não foi um iniciado. Tem um artigo inteiro da Blavatsky para dizer que Pedro não sabia nada. Por que ela estava escrevendo sobre isso? Será que pediram para ela escrever sobre isso? Apolônio de Tiana, a imagem do Salvador, não Jesus, mas todo aquele que, como diz lá no final da Voz do Silêncio, né, que o peregrino voltou da outra margem, toda a natureza se regozija quando volta um novo mestre, né? Esse peregrino que volta é o Salvador. Jesus foi um Salvador. Outros também foram salvadores. E todos esses acabam sendo perseguidos, como a própria Blavatsky também foi perseguida, né? Ela vai comentar o problema da biografia de Jesus, a natureza de Cristo, distinguindo Cristo de Jesus, o problema das falsificações na Bíblia e a cruz como um símbolo secreto. E no final do volume 5 vai ter artigos sobre a doutrina secreta de Jesus, os cabalistas e o Adam Kadmon, a criação e os Elohim. Elohim aqui, lá no Gênesis, no princípio Deus fez o céu e a terra, e aí teve os 7 dias, né? Todo mundo conhece. O que está traduzido lá por Deus é Elohim. Não tem God, não tem Theos. É Elohim. Elohim é uma coletividade de seres construtores, o que bate com a doutrina secreta depois, quando a gente vai ler as primeiras instâncias de Dzian. Ela vai falar do sol da iniciação, da magia egípcia, as águas da vida, as sociedades secretas como herdeiras dos mistérios na Europa, ou seja, as cruzes, franco-maçonaria, os templários, os cátaros, todos esses outros grupos são tentativas de preservar a tradição gnóstica enquanto a Inquisição estava acontecendo na Europa. Os padres da igreja eram inimigos dos gnósticos, diz a Blavatsky. Quem são os padres da igreja aqui? Não é o padre da nossa cidade, que é uma pessoa gente boa, tem bom coração e faz caridade. Não é esses que a Blavatsky está falando. Ela está falando dos padres que fundaram a Igreja Católica Romana lá no ano 200, lá no ano 300. Ela vai citar Irineu, Tertuliano, Eusébio, Hipólito. Para quem estuda teologia, esses nomes são importantes. E ela vai dizer, esses nomes, eles não eram trabalhadores da fraternidade da luz. Eles eram dúkpas, filhos das trevas, que trabalhavam para serem inimigos dos gnósticos, inimigos dos neoplatônicos. Lembram que a palavra teosofia, ela afirma ter tirado dos neoplatônicos, para quem leu na chave da teosofia, né? E vai comentar sobre o simbolismo do Sol e dos astros. O Sol e os astros vão ser simbolicamente importantes na cosmologia gnóstica. Quando eu falo cosmologia, eu estou falando igual na Doutrina Secreta, volume 1, cosmogênesis, a criação do universo, a vida una, o Mula Prakriti, o Logos, esses poderes. Existe uma versão gnóstica disso, e é muito parecida com a versão das instâncias de Dzian. E aí, o último exemplo muito importante que a gente encontra é que nesse livro aqui, editado também pelo Centro Lusitano de Portugal, com a ajuda, né, dos irmãos de Florianópolis, o Fernando Mansur, um pessoal bom trabalhando aqui, eles publicaram os comentários da doutrina secreta, que são os comentários que aconteciam na loja Blavatsky, que a Blavatsky conversava sobre os temas e as dúvidas que eles traziam. E nesse livro, tem uma passagem que eu não consegui achar referência, porque eu só li, não copiei, mas tem uma passagem que ela afirma, eu tenho em mãos, Blavatsky falando, eu tenho em mãos o manuscrito em latim de Piscis Sophia. E eu gostaria muito que alguém traduzisse isso, pois esse material é importantíssimo, é muito relevante. É um material que vem diretamente dos ensinamentos mais esotéricos e verdadeiros de Jesus. E aí ela incumbe o Mid, que é esse jovem que é secretário dela e aluno dela do grupo interno da sessão esotérica, incumbe ele de traduzir. E o Mid faz a primeira tradução para a língua moderna de Piscis Sophia. Piscis Sophia era um manuscrito que está no Museu Britânico hoje. Ele foi descoberto em 1790, no Egito, em grego. E só aí que esses ensinamentos de um Jesus gnóstico e esotérico foi sendo descobertos. E até então não tinha em inglês, não tinha em francês, não tinha em alemão. A Blavatsky tinha em latim, porque ela conseguiu de uma cópia de um acadêmico que traduziu do grego para o latim, porque naquela época nas universidades ainda usavam o latim como língua acadêmica, né? E aí ela pede para o MIT traduzir. E hoje a gente tem pela editora teosófica o Raul Branco traduziu Piscis Sophia para o português.
O fato, novamente, da Blavatsky saber da importância desse texto, que é um texto lá do ano 300, baseado em textos mais antigos ainda, me chama muita atenção. Ela fala, eu preciso que alguém traduza isso. Ela fala na loja Blavatsky, entre os alunos dela, e ela se dedica boa parte das reuniões a comentar o conteúdo de Pisha Sophia, que é um texto gnóstico. Para quem se interessa pelos comentários da Blavatsky, tem o Pisha Sophia e tem os comentários dela ao Evangelho de João, que é o mais gnóstico dos 4 evangelhos. Tem os comentários do Midi ao hino de Jesus e a cruz de luz. O hino de Jesus é um ritual gnóstico que Jesus fez com os discípulos da sua escola esotérica, com pontos cardinais, hinos e invocações ao divino, ao espírito, práticas de teurgia e de magia divina. E a cruz de luz, que fala da crucificação como um ato simbólico do espírito que penetra na matéria e se levanta e se ergue como um liberto, um desperto do sofrimento. E esses textos muito antigos, aqui nesse caso, o Alberto Brum, que é meu pai, e eu traduzimos e comentamos e trouxemos em português os comentários da Blavatsky e do Midi sobre esse assunto. E no final, aqui um convite para vocês, caso vocês se interessem pelo que eu vou trazer sobre a cosmologia gnóstica, no final tem a tradução inteira do Apócrifo de João, que é um texto de cosmogênese gnóstica. Começa com filosofia platônica, metafísica, fala do fala do Logos, fala do Cristo como esse Logos universal que vinha ao mundo, os espíritos planetários, a criação do ser humano, a antropogênese, como a alma se liberta do sofrimento. E aí está tudo traduzido em português lá na nossa editora. Fica aqui a referência para quem se interessar. Então, tudo isso tem a ver com o trabalho da Blavatsky. Ela sabia da importância desse material, ela queria que esse material chegasse a mais pessoas, ela estava procurando quem traduzisse, ela estava comentando e explicando o que significava tudo aquilo, como o Pisha Sophia, como o mito de Sofia, como a alma que cai na matéria, na escuridão do abismo e precisa se elevar degrau após degrau até voltar para o seu estado de despertar, o seu estado de luz. Isso é um símbolo para as iniciações espirituais, desde o Shelado até o Budado. Ela explica tudo isso. Isso é gnosticismo. E aí ela comenta, né, em Isis Sem Véu, o Logos do Evangelho de João era uma personificação gnóstica. Ela está afirmando, o Evangelho de João é um texto gnóstico. Inclusive foi o último a ser anexado na Bíblia, dos que já existiam. Teve um debate aí. Bom, uma das grandes diferenças entre a abordagem exotérica e religiosa tradicional e a perspectiva gnóstica teosófica é, como eu disse, a distinção entre Jesus e Cristo. E eu trouxe só umas passagens para ilustrar isso e tentar deixar isso mais claro. Na doutrina secreta, eu pus a referência em inglês, tá? Doutrina secreta, veja bem, o Cristo dos gnósticos significa o princípio impessoal, o Atman do universo, o Atman em cada alma humana, e não Jesus. Jesus é alguém que despertou o Atman. O 7º princípio, quando a gente estuda os 7 corpos na teosofia, né? Tem o Linga Sharira, corpo etérico, corpo astral, a Manas, aí tem o Antakarana, e aí tem Atma, Buddha e Manas. Cristo é Atma. É o princípio impessoal, o Atma do universo. Num desses comentários que a Blavatsky faz ao Pisha Sophia, tenha-se presente que Cristo, para os gnósticos, significava o princípio impessoal, o Atma do universo. Está dizendo a mesma coisa em outro lugar. E o Atma dentro da alma de cada ser humano, e não Jesus. Aquele que desperta o Cristo interior é aquele que se conecta ativamente ao seu 7º princípio, ou vive a partir de Atma Buddhimanas, aquele que se torna um iluminado, um desperto, é um Cristo. Cristo, Atma, Buda, são sinônimos para a gente. No comentário da Blavatsky ao comentário do Subahal ao Bhagavad Gita, fomos longe. O Subahal foi um importante teósofo vedantino, que ele faz um comentário lindo ao Bhagavad Gita, está em português pela editora teosófica, e a Blavatsky comenta, para Brahma, é a essência única da qual vem existir um centro de energia que eu chamarei de Logos. Um centro de energia que eu chamarei de Logos.
Ele é chamado de Verbo pelos cristãos, que constitui o Cristo divino, que é eterno no âmago de seu Pai. Ou seja, o Logos, como um centro de energia em nós, em cada ser humano, é o Cristo, ou o Parabrahma, como essência dentro de nós. E nas cartas dos Mahatmas, a gente acha mesmo tipo de informação. Na carta 111, dos Mahatmas para Sinit, a gente encontra que o filho manifestado procede do pai manifestado. Então, toda aquela linguagem de pai, filho, a gente percebe como é uma forma de personalizar os princípios espirituais, da metafísica, daquilo que transcende, daquilo que está no divino. Então, o filho manifestado procede do pai imanifestado, e ele é idêntico a ele, pai e filho, eu e o pai somos um. Diz Jesus lá na Bíblia, eu e o pai somos um. Ele não está falando dele enquanto personalidade e homem encarnado, ele está falando que Cristo e o pai são um, só que um está imanifestado e o outro está em ação no mundo e presente em todos os seres. Isso é, o mestre falando, gente, carta dos Mahatmas, o Parabrahma e Jivatma, o sétimo princípio universal e individualizado, o passivo e o ativo, sendo este último, o ativo, a palavra, o logos, o verbo. E aí a gente vai lá no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o que foi feito por ele era a luz dos homens, e ele veio ao mundo. E nas religiões exotéricas, no cristianismo tradicional, as pessoas vão achar que isso está falando de Jesus. Mas não, estamos falando do Logos universal. E que o Logos é a luz que vem ao mundo e preenche todos os seres com a vida do Cristo. E o potencial de iluminação que está em todos nós, como o sétimo princípio. Diz o Mahatma, chame-o por qualquer nome. Chame como quiser, pode chamar de palavra, Logos, verbo, Parabrahma, filho. Estamos falando a mesma coisa. Chame-o por qualquer nome, mas deixe apenas que os infelizes cristãos saibam que o verdadeiro Cristo de todo cristão é Vak, a voz mística, enquanto que o homem Yeshu foi apenas um mortal, como um de nós, um adepto. Mais claro impossível, né? Bom, vou correr um pouquinho, que a gente tem 15 minutos. A gente encontra em Isis Sem Véu a Blavatsky fazendo esse jogo para mostrar como o homem Jesus a biografia que a gente conhece como Jesus foi inventada, foi criada por volta do ano 150, por Irineu, um desses padres formadores da igreja. E que o verdadeiro Jesus era um adepto dos essênios e um reformador das tradições espirituais da Galileia. E ela comenta numa outra página também, Isis Sem Véu, se Jesus conheceu o significado secreto do título que ele atribuiu a Simão, qual Simão? O mago. Qual o título? Mago. Então, se Jesus conhece o significado de ser um mago, então Jesus era um iniciado. De outra maneira, ele não teria conhecido. Ele era um iniciado dos essênios pitagóricos, dos magos caldaicos e dos sacerdotes egípcios. Eu não sei vocês, mas para mim isso é muito mais empolgante. Ver Jesus como esse grande adepto, esse grande mago que conhecia a magia egípcia, que viveu entre os essênios, que entendia de pitagorismo, que entendia de magia caldaica, um mestre, um filósofo, um hierofante dos mistérios. Esse Jesus me toca muito mais do que o da igreja. Não sei vocês, com todo respeito. E na Bíblia a gente tem aquela passagem que Jesus fala em parábolas. E aí os discípulos perguntam por quê? Mas por que vocês falam em parábolas? E ele responde, porque a vós, meus discípulos, é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Olha aqui o exotérico e o esotérico, ele também fazia essa diferença. Por isso, lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem, porque ainda não atingiram o grau de maturidade espiritual para acessar um ensinamento esotérico. E ele comenta, o coração desse povo está endurecido. Mateus 13:10, estou citando a Bíblia, gente. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Ele está dizendo, muitos profetas que são aí lidos pela população, e por nós, inclusive, eles não têm o grau de maturidade de iniciação espiritual que vocês, meus discípulos, estão tendo, e nem a chance de acessar o ensinamento esotérico que eu estou transmitindo agora. E assim, sempre que nasce um grande mestre na humanidade, um Buda, um Shankara, um Zoroastro, um Jesus, vai nascer em torno dele
discípulos para receber e sustentar essa tradição, esse ensinamento. Assim como a Blavatsky também teve discípulos em outra situação, né? E aí, na carta ao arcebispo da Cantuária, a Blavatsky comenta como, em quase todos os pontos, as doutrinas das igrejas e o modo de agir dos cristãos do século XIX estão em contradição direta com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, se está em contradição, a gente quer saber qual é o ensinamento de Jesus, para a gente ser coerente com ele e não entrar em contradição. E, novamente, em um outro artigo que a Blavatsky está no Collected Writings, em resposta a um abade francês, em outro artigo, ela faz o quê? Um grande elogio aos gnósticos. E ela diz: os verdadeiros cristãos morreram com o último dos gnósticos. E os cristãos dos nossos dias são apenas os usurpadores de um nome que eles não mais compreendem. Os teosofistas ocidentais aceitam o Cristo como os gnósticos o enxergavam, nos séculos que antecederam o cristianismo como religião institucionalizada, né, do Vaticano, etc. Bem como os vedantinos com seu Krishna. Então, ela está dizendo que Krishna e Cristo são sinônimos. Eles distinguem o homem corpóreo do princípio divino que o anima. É na sabedoria antiga e no Cristo dos gnósticos, sob os seus vários nomes, que os teósofos, discípulos dos Mahatmas, acreditam. Ela deu todo o norteamento do cristianismo esotérico como teósofos. Ela disse: aqui que vocês vão encontrar a sabedoria. Não entre os outros, não entre os usurpadores. Né? Não busquem na igreja, busquem nos gnósticos. A Blavatsky o tempo todo nos dá um mapa do caminho do ensinamento. A gente só precisa encontrar. Nesse mesmo texto ela diz: há uma interpretação esotérica aos textos cristãos, que lida, sob a luz da linguagem dos mistérios, nos demonstra a identidade das verdades universais. Ou seja, os ensinamentos do cristianismo gnóstico vai manter essa identidade das verdades universais, dessa teosofia, dessa sabedoria divina que todas as tradições verdadeiras sustentam. E é a linguagem dos mistérios. Então, onde a gente encontra esse Jesus adepto, esse Mahatma, esse mago, esse filósofo? Que foi batizado por João Batista, que viveu entre os essênios, que teve acesso a textos de invocações e hinos e liturgias espirituais, ao livro de Enoque, ao Zohar, ao judaísmo místico, que viajou por toda a Judéia, foi ao Egito, aprendeu com os egípcios, conversou com filósofos gregos, aprendeu com os magos da Babilônia e da Pérsia, foi recebido em seu nascimento por 3 reis magos, né, porque ninguém menciona isso como deveria. Quem é esse Jesus que conhecia o zoroastrianismo, que conhecia a tradição egípcia, que conhecia os mistérios do reino? O verdadeiro reino, que é acessível a todos que despertam Cristo interior. Então, a gente encontra esse Jesus falando em parábolas, que são boas parábolas, a gente fazendo um exercício assim de encontrar os problemas também, porque tem adaptações e adulterações na Bíblia, incontestáveis tem, mas tem coisas boas que se mantiveram na Bíblia. Então tem ali parábolas, ensinamentos válidos, a gente encontra. Mas e os ensinamentos que ele disse que ia dar só aos discípulos? Porque ele falou, a eles eu falo em parábolas, a Bíblia está cheia de parábolas. Mas e os mistérios que ele falou que ia ensinar aos discípulos? Onde estão? Desse mestre Jesus. Estão nos apócrifos. E aí eu fiquei de queixo caído quando eu li isso anos atrás. Isis sem véu, página 33. Blavatsky diz: em seu insaciável desejo de estender o domínio da fé cega, os primeiros arquitetos da teologia cristã foram forçados a ocultar, na medida do possível, as suas verdadeiras fontes. Os primeiros arquitetos da teologia cristã, Blavatsky está se referindo àqueles que formaram a Igreja Católica Romana institucionalizada, Concílio de Nicéia, Constantino, aquela história toda, como religião exotérica. Então, esses foram forçados a ocultar as suas verdadeiras fontes. Para esse efeito, eles queimaram ou destruíram, como se afirma, todos os manuscritos originais sobre cabala, magia, ciências ocultas que lhes caíam nas mãos. Eles supunham, em sua ignorância, que os escritos mais perigosos dessa espécie tinham desaparecido com o último gnóstico. Eles eram inimigos dos gnósticos e inimigos dos manuscritos originais que tratavam de cabala, magia e esoterismo cristão. E eles queimaram, e eles proibiram, e eles perseguiram, antes da Inquisição. Isso vem sendo feito desde o ano 200. Mas eles suporam que tinha desaparecido com o último gnóstico.
Mas não, olha o que a Blavatsky diz. Isso sem véu. Mas um dia, eles descobrirão o seu engano. Outros documentos autênticos e igualmente importantes reaparecerão, talvez de maneira inesperada e quase miraculosa. Outros documentos que eram manuscritos originais do esoterismo de Jesus e de seu grupo. Ela escreveu isso em 1878, né? Não lembro bem a data da edição de Senvel, mas é década de 70. Mais de 50 anos depois. No Egito, dentro de uma caverna, um pastor procurando fertilizante, uma pessoa simples, andando com as ovelhas, procurando fertilizante, não está procurando nada arqueológico, encontrou um jarro, quebrou o jarro, em 1945, gente. E nesse jarro tinham esses livros aqui, dessa foto. 13 códices de papiro, encadernados em couro, cada um deles contendo no total de 48 textos. E essa é a foto dos textos, eram livros. Livros que foram enterrados no deserto do Egito no ano 300. E estavam ali preservados em seus originais desde o ano 300. E eram o quê? Evangelhos apócrifos. A sabedoria de Jesus, o Cristo. O Mahatma, o adepto, o filósofo que é um vivo e está vivo hoje, como um mestre da fraternidade. Então, aqui a gente tem o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Pedro. Pisci Sofia não é dessa descoberta, mas é de uma próxima. E tudo isso surgiu nas areias do deserto logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, depois da Blavatsky ter escrito um negócio desse, falando exatamente que isso ia acontecer. Tá aí, os manuscritos originais sobre cabala, magia e ciências ocultas do gnosticismo cristão. E a gente tem em português a oportunidade de ler eles. Naquele meu livro que eu mostrei a capa azul para vocês, é a tradução de um desses textos, em português. Os ensinamentos secretos de Jesus para João, em português. Muitos de vocês já devem ter lido o Evangelho de Tomé, que é o que ficou mais famoso de todos eles, mas tem muitos outros, são 48 textos. Muito mais ricos do que os 3 sinóticos, que é quase igual, e o Evangelho de João. E eu adoro o Evangelho de João, não estou falando mal do Novo Testamento, mas é que tem muito mais coisa, e isso é muito empolgante. Então, o que então o adepto conhecido como Mestre Jesus ensinou, transmitindo a sabedoria gnóstica? Antes de eu comentar, né, a última passagem aqui da Blavatsky, os fundadores da igreja nunca registraram por escrito a doutrina secreta de Jesus, os mistérios do reino dos céus, que foi dada a conhecer apenas a eles, os seus discípulos. Esses mistérios foram suprimidos, afastados e destruídos. Só retomando o que eu já disse, né? Então, se existiam ensinamentos reservados, mistérios, apócrifos, secretos, esotéricos, ocultos, né? Esotérico, que é oculto de dentro. Apócrifo, muitas vezes a gente entende como algo que não tem valor, que é falso, porque foi assim que a igreja tentou fortalecer o uso desse termo. Mas apócrifo em grego significa reservado, oculto, esotérico. Essa foto aqui é de uma das páginas dos manuscritos descobertos. E esse é o fim do Evangelho Apócrifo de João. E ele termina com um colofão. Essas letras em grego bem grandes é o colofão. E aqui está escrito Kata Ioannem Apócriphon. O que isso quer dizer? O livro secreto de João. Ioannem, João, Apócrifo, secreto. O próprio redator, que copiou esse manuscrito, usou a palavra apócrifo para se referir a esse ensinamento privado. Então, aqui estão os ensinos secretos de Jesus. Aqui estão os mistérios que ele ensinou aos discípulos e eles registraram em grego e em cópita. E o texto seguinte, que vocês estão vendo na foto, porque eles colocam o título no final. Aqui acabou um. Aqui, né, a primeira linha começa o outro. Eles não tinham paragrafação, é difícil de ler, não tinha pontuação também. Aqui é o Evangelho de Tomé. E o Evangelho de Tomé começa, primeira frase, a abertura do Evangelho de Tomé, quando o primeiro egiptólogo que estudava cópito, sabia ler cópito, leu. O que ele leu? Quando ele leu em cópito a primeira vez. Ele leu, estas são as palavras secretas de Jesus, o vivo, que foram escritas por Dídimos Tomé. E aqui está, para a gente ler.
Então, o que os gnósticos vão falar, né? Porque eu falei da descoberta e falei o que a Blavatsky fala de bem sobre eles e que a gente deveria conhecer eles. O que os gnósticos vão falar? Vão falar de um dualismo qualificado. O que isso quer dizer? É um cosmos dividido, um mundo cópia, igual Platão, que ele fala que o mundo é um reflexo do mundo das ideias, né? Que o mundo é uma imitação, uma sombra. A diferença entre o inteligível e o sensível. Existe essa divisão na filosofia platônica e pitagórica, etc. E os gnósticos vão fazer essa divisão, que existe um momento em que o mundo ele se reflete e cria a cópia, o reflexo no fundo da caverna, e nós estamos no fundo dessa caverna. Os gnósticos vão distinguir o Criador, o Deus Criador, da divindade absoluta, do absoluto do um, indivisível, daquele absoluto da instância um, das instâncias de dizer. Então, o Deus Criador, para os gnósticos, associado ao Deus do Velho Testamento, é esse Deus ciumento, vingativo, que manda matar o próprio filho, e os gnósticos vão colocar isso como uma força construtora da matéria, uma força cega que personifica a ignorância. Ou seja, a ignorância divide o mundo divino do mundo de baixo, do mundo sensível, e assim a nossa mente é separada, os nossos egos são separados e a gente cai em esquecimento e ignorância. O mito gnóstico parece muito com as tradições orientais. Os gnósticos vão falar que a ressurreição ela é espiritual e não do corpo. Então não tem um dogma de Jesus Cristo morreu e ressurgiu no terceiro dia e levantou da tumba. Não tem ninguém levantando com o corpo físico. Não existe esse milagre. Existe uma ressurreição espiritual e ela se dá em vida e ela deve ser conquistada através de um mistério, uma iniciação espiritual. E a nossa alma, que tem que atingir esse grau de despertar de sabedoria que faz com que a gente não seja mais obrigado a morrer, a retornar, a gente não é mais inconsciente. Os gnósticos vão falar claramente em vários textos sobre reencarnação. Vai falar que a alma morre e ela tem um novo corpo preparado para ela de acordo com as ações cometidas nas vidas anteriores. Karma e reencarnação aqui é categórico. E a única forma de se libertar da obrigatoriedade de reencarnar, igual lá no budismo tem o samsara, a única forma de se libertar para os gnósticos é atingir o conhecimento, a gnosis, dos mistérios da luz. Então é preciso que haja um desabrochar interior, senão a gente vai continuar reencarnando aqui nesse mundão. A salvação para os gnósticos, ela se dá mediante o acesso a um conhecimento secreto, que é também uma vivência interior, e que, portanto, todos podem se tornar Cristo. E que por isso Paulo, nas epístolas paulinas, fala que Cristo em nós é a esperança de glória, e que ele diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele está falando que ele está vivendo de acordo com Atma Buddhimanas. Ele não vive mais como Kama Manas, não é Manas dominado pelos sentidos inferiores, pela alma animalizada, mas o Espírito do Cristo que ilumina a mente e conduz a nossa vida. Os gnósticos vão negar que Cristo é o Deus encarnado e, portanto, o Logos nunca se fez carne. Ele habita no coração de todo ser humano e Jesus é um salvador e não um único. Eles vão dizer que os evangelhos ensinados na igreja é incompleto, que são parábolas para o público em geral, que o ser humano é uma mistura de luz e trevas, e essa luz foi mesclada pelo demiurgo que criou o mundo inferior. Depois vocês assistem Matrix de novo pensando nessas coisas, vale a pena. E o demiurgo, no mito, é um mito, deve ser entendido como um mito, não como algo literal. O demiurgo, ele cria um falso espírito. E esse falso espírito, ele induz a alma ao erro, ele induz a alma a cometer vícios, paixões, descontroles emocionais, atitudes violentas. Ele é o Kama Manas dos gnósticos. É o lado animalizado. Jesus vai dizer no Evangelho de Tomé que o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. Ele diz, levante uma pedra e ali estarei. Corte a madeira e ali estarei. Aquele que conhece a si mesmo, conhece o todo. O reino de Deus está em todas as coisas, mas as pessoas não veem. Abram os olhos e vejam. É isso que está no Evangelho de Tomé. Então, os gnósticos vão falar de uma reconciliação do ser humano com seu aspecto divino, buscar o divino dentro de nós, como uma pérola preciosa que foi escondida no nosso oceano emocional. E a matéria é só uma força cega que prende a nossa mente e obscurece os nossos sentidos e nos distrai. E esse Éden, para os gnósticos, não é um paraíso que a gente foi expulso, ele é uma distração dos sentidos. Ele é os apegos e os desejos e as sensações físicas e emocionais e psíquicas que fazem a gente ficar perdidão nesse mundo, preso nesse ciclo de encarnações, até que a serpente da sabedoria desperte a nossa intuição
para fazer a mente comer da gnosis, que é a árvore do conhecimento que liberta. Os gnósticos vão inverter a história do Éden. E, por fim, eles vão falar de Sofia, a alma. Todos nós somos Sofia. Todos nós caímos na escuridão e todos nós temos a possibilidade de fazer um caminho de ascensão em direção ao Cristo interior. Sofia, quando encontra o Cristo, ela se une, e aí dois se tornam um. E por isso o casamento é um matrimônio divino. Porque aquilo que foi unido não pode ser separado. A alma que se une ao espírito, Atma e Buddhi. Estamos falando de uma experiência espiritual, não de homem e mulher. Bom, por fim, há um sentimento dos gnósticos de não pertencimento ao mundo, de rejeição às instituições mundanas. A gente vê isso no exemplo da vida da Blavatsky, que ela não estava nem aí se você era o Papa ou o rei da Inglaterra, ela falava o que ela pensava e ela fazia o que ela achava que era certo. E essa visão contrária do Éden. E a divisão da alma em três, entre pneumáticos espirituais, psíquicos, ainda dominados por manas inferior, e ílicos, que é materialistas, absolutamente dominados pelas paixões animais. E aqui é só um exemplo de como os sistemas de cosmologia gnósticos eram extremamente complexos. E tinham muitas divisões, de muitos céus, muitos eons, a queda da Sofia, o retorno para o Cristo, o pleroma, a totalidade, o logos. Tudo isso aqui parece muito com as instâncias de Dzyan. E lá no meu canal, uma propagandinha bem rápida, porque quem gostar vai perguntar, mas onde eu encontro mais sobre isso? Eu tenho um canal no YouTube que eu faço um estudo do Evangelho de Tomé, dito por dito, tem um estudo do livro dos Evangelhos Gnósticos, e toda essa cosmologia gnóstica explicada em detalhe, vídeo por vídeo. Assim. Então, quem quiser, é só me procurar. Tá lá. Muito obrigada. Desculpa o tempinho que eu comi, mas eu espero que tenha dado curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse Jesus dos evangelhos apócrifos, esse Jesus gnóstico, porque esse é o Jesus que a Blavatsky estava defendendo, esse Jesus que os Mahatmas querem que seja lembrado, não o da igreja. Então, que esse Jesus possa inspirar todos nós a despertar o Cristo interior na caverna do nosso coração, e que isso seja o Cristo guiando a nossa alma, como Atma, Buddhi, guia a nossa mente em direção a uma luz, a uma sabedoria e a uma libertação dos sofrimentos desse mundo, para a gente não ser mais enganado pelas coisas desse mundo, mas viver pela luz. Então, obrigada. Alaia, gratidão profunda. Que palestra maravilhosa, Alaia. Obrigada, Silene. Obrigada pela oportunidade e pelo ouvido de todos aqui. Olha, muito tocante, muito inspiradora. Com certeza nos inspirou a aprofundarmos o estudo e conhecermos melhor tudo, né? É maravilhoso. Gratidão profunda, Alaia, pela sua amorosidade, pela sua forma tão clara e tão linda de expor tudo isso. Nossa, que coisa maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada mesmo, viu, Alaia?